Olá! Seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre beleza, sobre bem-estar, sobre dicas para a pessoa ficar bonita sempre. Nós vamos conversar com a médica doutora Jocely Costa, que é especializada justamente em colaborar com as pessoas para que elas tenham cuidados de beleza na sua vida. Também vamos conversar diretamente de Benguela, uma cidade a 500 quilômetros ao sul de Luanda, em Angola, com o multiempreendedor angolano Alberto Destino. O programa Movimento Empresarial está começando a partir de agora. Estamos de volta aqui no Movimento Empresarial e esse bloco está recheado de informações que diz respeito muito às mulheres, mas a todas as pessoas no geral. A nossa convidada especial é a doutora Jocely Costa. Eu a conheci em uma palestra falando sobre bem-estar e me surpreendeu, tanto que nós trouxemos aqui porque precisávamos compartilhar com todos as informações que ela trouxe e as atividades que ela atua. Ela, como médica, doutora em endocrinologia, mas ela faz muitas atividades que agrega muito para você que está assistindo aí a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, eu sou então a Jocely, como a Ana Paula já me apresentou, eu sou médica endocrinologista e eu trabalhei muitos anos num hospital, num grande hospital aqui em Porto Alegre, trabalhei na emergência, trabalhei na UTI e há mais ou menos 10 anos eu me apaixonei pela parte estética da medicina. A gente tem uma característica aqui no Brasil que não é considerado uma especialidade médica, a medicina estética, embora em todos os outros países do mundo exista essa especialização ou essa especialidade. E, na verdade, eu me apaixonei bastante por esse âmbito todo, porque nós mulheres, né, principalmente após a menopausa, sofremos bastante com a modificação dos hormônios, e isso reflete muito, então, na nossa autoestima, na nossa aparência, e a gente, né, sempre pode agregar mais coisas a esse respeito. Então, eu brinco, né, que em vez de eu me aposentar, eu me reinventei. Perfeito, doutora, mas deixa eu convidar o Rogério para o nosso bate-papo. Rogério. Doutora Jocely, obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, como é que foi essa sua transição de uma atividade que era focada naquela emergência, numa situação, muitas vezes, de uma coisa que tinha que ser resolvida rapidamente, para uma outra que é eletiva, né? O bem-estar, a estética, é algo do campo do eletivo, quer dizer, eu escolho modificar alguma coisa, melhorar alguma coisa que, de repente, eu considero que não está bem, ou que, de fato, tenha tido algum problema e que necessite algum ajuste. Como é que foi essa transição para a doutora Jocely? Então, muito boa essa tua pergunta. Quando eu trabalhava na emergência, e, na verdade, eu comecei na emergência e depois eu fui para a UTI, eu trabalhei 15 anos nessa UTI e, na verdade, a maioria dos pacientes que estavam lá eram pacientes que tinham, por exemplo, diabetes, que é uma doença que hoje em dia é uma grande pandemia também, né? E que tem tudo a ver com a endocrinologia. Mas o que a gente via lá na UTI? A gente via já os pacientes infartados, já com uma série de problemas. Então, eu comecei a pensar que seria muito importante a gente trabalhar com a prevenção disso, e isso passa pelo que se chama mudança de estilo de vida. E foi aí que eu comecei, então, a
eu montei numa clínica onde a gente fazia atividade física, num espaço pequeno até, e a partir disso surgiram algumas pessoas assim, mas por que tu não fazes uma aplicação de Botox? E eu até vou te dizer que nessa época eu achava isso meio fútil, assim, né? Porque a gente está acostumado com aquela vida de rotina ali de parada cardíaca, né? UTI, casos graves, parecia que isso era uma coisa meio... E na verdade, então, eu fui fazendo alguns cursos e quando eu fiz, pela primeira vez, uma mulher de 50 e poucos anos, um preenchimento facial, que ela se sentou e a gente viu o resultado na hora, foi muito legal. Eu me apaixonei por aquilo porque era uma coisa visível, né? E a melhora da autoestima é fantástica. E a partir de então, eu fui fazendo pós-graduação, eu voltei, né, para os bancos escolares, que é muito bom também. Eu dei aula há muito tempo também, durante 5 anos na medicina da Faculdade de Medicina da UBRA. E aí eu voltei para estudar e fui me apaixonando por isso, assim, porque, na verdade, não tem futilidade nenhuma, né? A autoestima da gente é extremamente importante, né? A estética, ela está presente em tudo na vida da gente, né? Então, mesmo que não seja só na beleza exterior de uma pessoa, a estética se reflete em todos os momentos da nossa vida, né? Então, trabalhar com isso foi uma coisa muito prazerosa. E tem sido, né? Olha só, também, assim, muda um pouco o foco também, né? Porque, assim, esse ano eu estou completando, esse ano, 36 anos de formatura, tá? Então, trabalhar com a dor, com a doença, com a finitude, assim, é uma coisa dolorosa, né? Então, vai dando uma sensação também de cansaço. Então, eu vejo muitos colegas meus de turma, na mesma época, que dizem, não, eu quero parar de trabalhar. E eu não, eu quero trabalhar muito ainda. Então, eu acho que essa reinvenção, ela é também um fator importantíssimo de se renovar, né? De poder ir à frente de novo. Bem bom. Com certeza, doutora, essa sensação de mudança para algo, ainda mais que tu veio de uma parte muito pesada, muito dolorosa, né, que é a dor, é o sofrimento, para uma parte que muitas vezes as pessoas não dão importância para a autoestima, o quanto a autoestima é importante também, até mesmo para a saúde e bem-estar das pessoas. Tu falou que essa atividade que tu faz muda também, contribui para mudar o estilo de vida das pessoas. No caso, você abriu a sua empresa, a sua clínica, e você contribui com esse... pode ser um propósito, uma missão, que é mudar, auxiliar as pessoas a mudarem o estilo de vida para justamente estarem melhores. Mas o que você faz para justamente contribuir com essa melhoria na vida das pessoas? Então, Ana Paula, antes da pandemia, a gente até tinha um espaço dentro da clínica, depois a gente ampliou a clínica, né? Então, a gente tinha um espaço para exercício físico. Com a mudança na pandemia, espaço ficou pequeno, enfim, a gente acabou fazendo algumas mudanças. Hoje eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, então a gente foca muito na questão, né? Não dá para a gente querer ter pele de princesa, como eu brinco, e se alimentar que nem mendigo. A gente precisa comer bem, fazer atividade física. Então, o foco do nosso tratamento sempre é manter uma boa qualidade de vida, um estilo de vida saudável e melhorar, então, aspectos que incomodem, né? E uma das características que eu bato muito é assim, eu não estou propondo transformar mulheres, por exemplo, de 50 anos em meninas de 20, né? Então, a minha proposta não é fazer uma modificação radical, que nem a gente tem visto aí nas redes sociais. Inclusive, eu nem gosto da palavra harmonização facial. Eu gosto de dizer que a gente repõe volumes perdidos, então, né, a gente vai tendo um derretimento da face após passar dos anos, vai perdendo volumes, vai perdendo o viço da pele, e a gente fazer isso de forma natural é o meu principal foco. Então, eu trabalho, né, com essas mulheres e com homens também, enfim, mas
realmente, hoje em dia, ainda a grande maioria é mulher, mas alguns homens já descobriram que também podem fazer procedimentos sem que isso fique muito evidente, né? Ou que vá modificar a sua aparência radicalmente. E eu gosto sempre de dizer assim que o meu foco e o meu... Agora está na moda a gente falar, né, que a gente tem uma tribo também, é justamente pessoas que querem se manter bem consigo mesmo, mas não assim ser transformadas em outra pessoa, né? Então, eu gosto de trabalhar com coisas, muitas vezes a pessoa faz o procedimento, vai embora e as pessoas dizem assim, as pessoas dizem, como tu tá bem, o que tu fez? Mas não consegue detectar ali, olha, botou 20 seringas de produto e tal. E, enfim, eu sei que tem pessoas que gostam disso, que vão querer, e que tem profissionais que também trabalham assim, mas o meu foco é mais direcionado a essas pessoas que querem um embelezamento assim sutil. Natural. Natural, mais natural. Rogério? Doutora Gesseli, aí eu tenho uma questão, dentre as pacientes, as pessoas que vão lhe procurar, e a senhora colocou que a maior parte são, de fato, mulheres, o que é mais procurado? O que as mulheres que chegam no seu consultório mais dizem? Olha, eu quero mudar isso, eu quero transformar aquilo. É normalmente alguma coisa pontual, ou por vezes é aquela questão assim, eu quero mudar tudo, não estou satisfeita comigo, né? E como lidar com essa pessoa que diz assim, eu não estou satisfeita comigo, eu quero ser quase outra pessoa? Assim, algumas vezes a gente encontra essas questões, né? Dentro da minha gama de experiências de vida, eu trabalhei num grupo de transtornos do comportamento alimentar, que é uma doença psiquiátrica, e eu trabalhava com vários colegas psiquiatras. Então, digamos que eu tenho um certo feeling para perceber quando a coisa não é externa, e aí eu procuro não mexer nisso. A maior queixa das mulheres, fora o peso corporal, que, né, eu acho que é o grande vilão de todas as mulheres, principalmente na pós-menopausa, é essa queixa que eu falei antes do derretimento, né? A face, a gente vai perdendo a gordura do subcutâneo e vai acontecendo essa flacidez, esse deslizamento. E isso dá um ar de cansaço, né? E de envelhecimento mesmo. Então, eu acho que essa é a queixa principal, né? E normalmente as pessoas também me perguntam, mas qual é o tratamento melhor para fazer para isso? E como tudo na vida, a gente não tem um tratamento básico, né? A gente precisa, então, um bom estilo de vida, uma boa alimentação, sono, exercício e alguns procedimentos que, somados, vão ajudar, então, a reestruturar essa face. Quanto mais tarde a gente começa, mais coisas a gente tem que fazer. Eu também brinco muito assim, com as mulheres em torno dos 40 anos, né? Que começam a se cuidar agora, elas vão precisar menos procedimentos, né? As pessoas da minha geração não tiveram tantas oportunidades, então às vezes tem que fazer vários procedimentos. Então, né? Os famosos bioestimuladores de colágeno, que são procedimentos tanto injetáveis quanto de tecnologia, de aparelhos, né? O reposicionamento com algum preenchimento, o famoso Botox, né? Que é uma toxina que relaxa a musculatura, então alivia aquelas rugas que a gente fica de brava ou dos pés de galinha. Então, é um conjunto, infelizmente, não é assim uma coisa só, que é uma sessão que a pessoa sai rejuvenescida, né? Mas isso é super importante, ajustar a expectativa da pessoa com a realidade, né? Então, isso é um segredo importante também. Que legal. Doutora, muita gratidão por todas as informações que tu trouxeste aqui. E eu falei para todos aqui que ia ter muita informação bem relevante que a gente ia gostar de saber. Porque quem não gosta de saber, de se informar sobre coisas que nos deixam sentindo melhor? Mas eu vou pedir para ti, para deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, tanto pela TV Rede Sul,
quanto nas redes sociais do Movimento Empresarial, nas redes sociais da Rede Sul de TV, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, a minha mensagem que eu gostaria de dizer é a seguinte: eu acho que o mais legal de tudo hoje, no século XXI, é que nós, mulheres, podemos escolher como queremos envelhecer. Então, às vezes, algumas pessoas me dizem, mas não é mais fácil tu ficar enrugado e pronto. Ok, quem quer ficar enrugadinho não tem problema nenhum. Mas existem as possibilidades de a gente poder aceitar a experiência de vida, o passar dos anos, com alegria e se sentindo bem consigo mesmo. Então, isso, para mim, é o segredo de saúde. É a gente se gostar como a gente está e valorizar o que tem de bom na vida da gente e poder conviver bem com isso. Rogério? Muito importante, dica de saúde, dica de bem-estar. E para quem acha que não é importante se cuidar, pense de novo, vale a pena. A doutora Jocely Costa trouxe várias reflexões para a gente, e justamente parar e pensar. Homens, mulheres, cuide mais de você. Mas o programa Movimento Empresarial continua logo depois do intervalo. Fique com a gente. Em setembro, Belém, a capital paraense, é a sede do 17º Fórum Internacional de Administração. Vamos debater o futuro em Belém do Pará. Participe! Estamos de volta aqui com o programa Movimento Empresarial, sempre pela Rede Sul. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Está literalmente do outro lado do oceano. Nós estamos falando agora de Benguela, lá em Angola, uma cidade a 600 quilômetros ao sul de Luanda, com o Alberto Destino. Alberto Destino, que é um empreendedor, multiempreendedor, lá no continente africano. Tudo bem, Alberto? Seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Olá, Rogério. Olá, Ana Paula. Olá, Brasil. É um prazer enorme estar aqui no programa. Ana Paula. Muito obrigada, Alberto, por ter aceito esse convite. É sempre uma honra para a gente conversar contigo, te ouvir, saber das notícias que acontecem aí, como está o movimento empreendedor aí também. Você que tem várias atividades na área do empreendedorismo, mas as pessoas aqui no Brasil ainda não conhecem a tua história. Conta pra gente como foi que você desenvolveu a sua trajetória dentro do empreendedorismo. Ok, Ana Paula, as dificuldades tornam-nos cada vez maior, ao passo que cada desafio que vai passando, nós conseguimos nos reinventar, conseguimos resilientemente ganhar outros caminhos, outros patamares. Eu comecei a empreender em 2013, 2014. A propósito, conheci o Rogério numa ação de formação em consultoria organizacional aí em São Paulo, no Brasil, e de lá criou essa
simpatia e empatia que faz-nos chegar cá hoje desta entrevista. Mas, no entanto, eu, a princípio, tinha um consultório, uma consultoria, melhor dizendo, de organização administrativa dentro das organizações. No entanto, atendendo à crise que assolou o mundo, a crise econômica de 2014-15, em África, nós tivemos que ter algumas contenções. E, posteriormente, nós abrimos um centro de formação profissional e, na altura, neste centro de formação profissional, tivemos algumas dificuldades no fórum operacional e tivemos que fechar. Ao fecharmos, deu casos a uma vaga de conhecimento na área do marketing digital. E nos capacitamos quanto ao marketing digital, já que nós queríamos agregar valor sempre com a formação, trazendo o marketing digital como a base de tudo. Aí, nós, desde 2018, viemos aprendendo marketing digital e hoje, assim para resumir já, hoje nós temos uma plataforma de formação online, neste caso a MX Solar, é uma forma que tem parceria, por sinal, com brasileiros, o Ricardo Aleixo, o dono do MX Cursos, em parceria conosco, Império Solar, criamos a MX Solar. É uma plataforma onde os professores, os formadores são brasileiros e nós comercializamos cá em Angola na nossa moeda e é tudo digital 100% online e muito prático com certificado. Então, esse é uma trajetória que hoje, atendendo a pandemia, forçou-nos estar aqui no marketing digital e hoje fizemos muito gosto este processo serviu de lição e estamos a empreender no marketing digital em transmissão de conhecimento e esse tem sido a nossa empreitada cá por Angola. Alberto, o Brasil e Angola têm muitas coisas em comum. Acho que existe uma simpatia mútua. Os brasileiros gostam dos angolanos, os angolanos gostam dos brasileiros. Eu acho que teve uma aproximação lá atrás em função das novelas, em função do futebol, e isso aproxima os nossos povos. Só que a gente também tem similaridades em função dos nossos problemas. Muitos dos problemas que a gente vê aqui nas grandes cidades brasileiras, me parece que são muito parecidos com os problemas que existem em Luanda, Benguela e outras cidades de Angola. Eu quero te pedir para tu comentar um pouco sobre como é que está a atividade de negócios em Angola nesse momento, 2022, pós-pandemia. Lembrando que o Alberto Destino foi um dos nossos primeiros entrevistados lá em 2020, quando o movimento empresarial ainda se chamava Movimento Solidário Empresarial e era um canal no YouTube. E naquele momento todos nós estávamos a enfrentar aquela situação extremamente difícil da pandemia, sem saber muito bem o que ia acontecer. Bom, a pandemia passou, mas os problemas não acabaram, né, Alberto? Conta para nós um pouco como é que está esse momento de negócios em Angola. Rogério, realmente Angola ficou, como todo mundo, parado praticamente 2 anos e as consequências da pandemia também tivemos, mas nós tivemos um pouco diferente do Brasil. A pandemia, quanto à questão de saúde, assolou menos para nós, angolanos. Assolou menos do que, se calhar, aí o Brasil, porque em termos de mortes, o Brasil registrou um número bem grande, bem maior que nós cá em Angola. Nós tivemos casos, sim, que confirmou-se mortes, mas não tanto como no Brasil. E quanto à questão econômica, foi de nível global, porque
as questões do Fórum Econômico, nós somos um país maioritariamente importador daquilo que é a nossa base alimentar, e isso repercutiu na cesta básica do angolano. Nós entramos agora, dia 15, na verdade, ontem, dia 15, entramos numa nova república, na Quinta República, e o Executivo tem trabalhado muito naquilo que é mudar o paradigma em que nós estamos socioeconômico, mas a pandemia, de facto, assolou muito a nossa economia, assolou muito o desenvolvimento, ficou parado praticamente, mas muitas situações ficaram paradas não é porque afetou diretamente a nós, mas fomos afetados de forma indireta. Por exemplo, se o Brasil não fornece, aliás, é um potencial fornecedor de frangos mundialmente, o Brasil ficou afetado pela pandemia. Consequentemente, a produção de frangos baixou. Na sequência, a exportação do frango para Angola também diminui. E nós, que recebíamos uma cota considerável com a nossa importação do frango, vai vir pouca cota para um número de população que vai crescendo. Isso, naturalmente, afetou no preço de aquisição para aquele que é o pacato cidadão deste frango que vem do Brasil, que está afetado pelo coronavírus. Então, em vários setores da nossa economia foi afetado desta forma, mais de forma indireta do que direta. A princípio, pensou-se que a África, digo Angola especificamente, podia sofrer muito por questões de precariedade de saneamento em algumas zonas, quanto à questão da circulação do vírus, mas felizmente ficou mais ou menos controlada essa questão. Quanto ao empreendedorismo, houve um movimento de revolução, posso assim dizer, o e-commerce, o comércio online, aquelas empresas que eram mais tradicional, físico, começaram a se reinventar, o ecossistema de negócio digital teve um crescente movimento, tanto mais que o próprio BNA, que é o Banco Nacional de Angola, que regula o sistema financeiro em Angola, deu algumas concessões para os empreendedores investirem em fintechs, em soluções que pudessem trazer benefícios para os comerciantes cá em Angola. E nós, como empreendedores, também investimos nesse ramo de fintechs, de soluções de pagamentos online, e temos trabalhado nisso. Na Império Sol, nós, para além de termos a MX Cursos, ou melhor dizendo, a MX O Sole, também temos outras soluções, como a nossa agência de marketing digital, que deu suporte a muitas organizações com marketing digital, o processo de transformação do físico para o digital, passando algumas estratégias de posicionamento nas mídias sociais, passando estratégia de como se reinventar ao contexto da pandemia. Então, para além de ser a dificuldade que trouxe, também trouxe oportunidades para alguns empreendedores, e este mundo do empreendedorismo digital cresceu muito em Angola. Isso é como se diz, né? Enquanto uns choram, os outros vendem. É verdade. Ana Paula. Olha só que interessante, Alberto. A gente sempre traz esse contexto da pandemia referente. Sim, tivemos vários problemas referentes à saúde e foi um problema muito grande. No entanto, a gente não pode se apegar somente a isso, porque também tiveram aprendizagens, mudanças de comportamento, mudanças de consumo na esfera global, não foi só em um lugar específico. Dentro dessa questão que tu traz do digital, sobre a MX, plataforma de cursos, e também sobre o empreendedorismo digital, é claro que a demanda aí na Angola
é diferente da demanda referente aqui no Brasil. Claro que a quantidade, a quantidade da demanda também é diferente. Mas quais os cursos que normalmente a MX trabalha? Qual é essa demanda para esses cursos? Qual tipo de desenvolvimento, para a gente entender qual a fase que vocês estão passando aí e o tipo de negócios que eles mais buscam referente a essas capacitações? Ok, a plataforma MX Solar é uma plataforma que oferece cursos tecnológicos, cursos de marketing digital, cursos de design gráfico, cursos de edição de vídeo, cursos de 3D e carto, cursos de programação, e ele oferece, cá para Angola, oferece uma solução, um benefício, uma relação custo-benefício bem aceitável, atendendo à nossa realidade. O nosso foco é trazer esta plataforma a estudantes do ensino superior, e esses estudantes têm beneficiado, sim, de vários cursos a um custo razoável. Quer dizer, na nossa plataforma temos 190 cursos e eles pagam uma assinatura anual num valor de um curso. Quer dizer, nós fizemos uma operação. Tem uma história que eu vi há tempos na rede social. Há gatilhos mentais que dizem assim: este produto, por exemplo, esta lapiseira custa-te o valor, suponhamos que esse é um Mont Blanc, mas você quer trazer essa Mont Blanc no valor residual. Essa Mont Blanc equivale a um café por dia durante um ano. Ok. Ele, ao trazer para uma plataforma, dá uma assinatura de 190 cursos ao preço de um pão por dia. Nós cá em Angola o pão o pão mais barato a nível de 50, 60 kwanzas, e esse é o valor que nós oferecemos durante um ano. Você vai ter uma assinatura de uma plataforma que você vai pagar por dia um valor de um pão. Nesse caso, é uma relação custo-benefício muito grande para o estudante. Hoje temos muitos desafios com a pandemia, acabamos de dizer. Surgiu muitas oportunidades das empresas quererem passar por digital, fazendo marketing nas redes sociais, fazendo vídeos, fazendo artes gráficas, e hoje a nossa plataforma oferece isso aos jovens, e de modo que eles consigam aprender, ter uma base de conhecimento que eles podem consultar durante o ano todo, para poderem se capacitar e prestar serviço a outros empreendedores, a outros empresários que estão no processo de transformação do negócio tradicional digital. E esse é o nosso desafio, é a nossa proposta para o mercado de Angola quanto à educação, a curso tecnológico diz respeito. Alberto, a gente está chegando ao final aí do nosso bloco, mas é sempre uma alegria poder compartilhar as experiências contigo, conhecer um pouco mais da realidade, do momento empreendedor nesse país amigo que é Angola. E eu gostaria de te pedir, nesse final aí desse nosso bloco, para tu deixares uma mensagem para os brasileiros que estão te assistindo aqui através da Rede Sul de televisão, e quem sabe os angolanos que vão te assistir depois através do nosso canal do YouTube. Então, Alberto, que mensagem tu deixaria para esses empreendedores brasileiros, angolanos e tantos outros aí de fala portuguesa que vão estar nos acompanhando? Ok. Para o empreendedor brasileiro, eu quero deixar um conselho muito grande. Hoje, existem empreendedores brasileiros que ainda são céticos. Mas eu quero dizer, façam como o Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo, que é o dono da MX Cursos,
que estendeu um braço para o Alberto Destino, empreendedor, com o projeto Império Sol, criou-se o MX O Sol. É uma plataforma que vem beneficiar muitos angolanos. E pode ser também o inverso, né? Nesse caso, eu sou um angolano que beneficio, sou um angolano que vai transmitir para outros angolanos, numa parceria, o empreendedor brasileiro e o empreendedor angolano. Existem muitas outras soluções que ainda não estão disponíveis no mercado de Angola, porque muitas soluções, quando são criadas no Brasil, criam-se para um contexto local. E quando é trazido para a nossa realidade, tem dificuldade de moeda, de split de pagamento, ou os gateway de pagamento, e outras formas que bloqueiam e inviabilizam. E Angola é um mercado por se descobrir, e você que é brasileiro, você que é empreendedor brasileiro, pensa positivamente no mercado de Angola. É um mercado muito virgem ainda quanto ao marketing digital. E você que é angolano, que é empreendedor angolano, Brasil é uma fonte de muito conhecimento. Eu venho frequentar o Brasil desde 2011 e em 2014 conheci este empreendedor, Rogério Bon, e hoje estamos a efetivar aqui uma parceria que poderá ser duradoura em função das nossas ações. Quero dizer que existe, para além de sermos um povo irmão, podemos ir alargando também, quanto ao empreendedorismo, esse movimento Brasil e Angola. De facto, é só termos vontade e a coragem de fazer acontecer. Muito obrigado, Alberto Destino, diretamente de Benguela, a 600 quilômetros ao sul de Luanda, em Angola, do outro lado ali do Oceano Atlântico, que conversou conosco aqui no programa Movimento Empresarial. Depois do intervalo, segue mais Movimento Empresarial. Continue com a gente. Em setembro, Belém, a capital paraense, é a sede do 17º Fórum Internacional de Administração. Vamos debater o futuro em Belém do Pará. Participe! Estamos de volta com o terceiro bloco aqui do programa Movimento Empresarial, Ana Paula, e nós conversamos no programa de hoje com duas pessoas que trazem visões bem interessantes a respeito do ambiente de negócios, né? Conversamos com a doutora Jocely Costa, ela que trabalha justamente para cuidar da beleza, mas não só da beleza, do bem-estar das pessoas. Ela comentou conosco que muito de mulheres, mas que também existem homens que se preocupam
em dar aquela ajustada na sua aparência, principalmente depois de uma certa idade, e que isso acaba, muitas vezes, fazendo com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, né? Porque quem não se sente bem com a sua própria aparência, muitas vezes acaba fazendo menos do que pode, acaba deixando de assumir determinadas responsabilidades, e isso tudo nos dias de hoje é algo que é bastante importante, né? Sim, Rogério, e a doutora traz um testemunho muito bacana referente à questão dela de achar que inicialmente esse tipo de procedimento seria coisas superficiais, supérfluos, mesmo porque o que a mídia, trazendo um pouco, assim, a gente não vai entrar nesse contexto de discussão, mas a mídia traz muito essa questão de um padrão de beleza específico que impõe muitas vezes as mulheres, as pessoas no geral, mas principalmente as mulheres, a estarem naquele padrão de beleza, e muitas vezes esse tipo de procedimento é visto como algo somente para estética, somente para beleza, para alcançar ou um rosto perfeito não envelhecido, que faz parte do nosso ciclo como ser humano, o envelhecimento. Então tem também uma pressão social do não envelhecimento da mulher, e isso faz com que esses procedimentos sejam vistos muito como algo estético, como algo superficial, apenas para a beleza, mas não. Esses procedimentos têm uma importância de bem-estar social e muitas vezes de reparação de algum trauma sofrido fisicamente por algum tipo de acidente, até mesmo pelo envelhecimento, se a pessoa vai se sentir melhor. Mas não é só sobre uma ótica da beleza, de um alcance, de um padrão que é difundido como o padrão bonito e que tem que se manter daquela forma. Mas existem muitas coisas, muitos conceitos, muita importância, muitas histórias de vida que esse tipo de procedimento pode gerar, não somente esse bem-estar que é importante, mas muitas vezes a cura visível de lembranças de traumas que aquela pessoa sofreu e por isso ela tem uma marca no rosto ou no corpo, que esse tipo de procedimento pode contribuir. E nós conversamos também lá de Angola, do outro lado do oceano, e é interessante para quem não conhece muito sobre Angola. Angola foi colônia portuguesa até 60 anos atrás, mais ou menos. Foi uma das últimas colônias portuguesas a se libertarem do país e ser uma nação independente. Mas Angola tem uma relação muito próxima com o Brasil. Os angolanos, eles respeitam muito os brasileiros, eles gostam muito dos brasileiros, e eles têm um jeito muito parecido com o brasileiro, essa alegria, o gosto pela música, o gosto pelo futebol, o gosto pelas telenovelas, e foi justamente isso que acabou aproximando os dois povos, muito em função das telenovelas lá nos anos 80, anos 90, e também em função da seleção brasileira de futebol, que acaba sendo um instrumento interessante que o Brasil sempre teve de visibilidade no mundo. Então, os angolanos gostam muito dos brasileiros e nós temos uma relação bacana assim também com os angolanos. E nós conversamos com o Alberto Destino, né? O Alberto Destino, ele é um empreendedor lá de uma cidade que é a segunda maior cidade de Angola, se chama Benguela, fica ali 500, 600 quilômetros ao sul de Luanda. Nós tínhamos conversado com ele quando ainda éramos um canal no YouTube, lá o Movimento Solidário Empresarial. Logo que começou a pandemia, foi uma das primeiras entrevistas que nós fizemos. Se você ainda não assistiu, entra lá no nosso YouTube, Movimento Empresarial, e dá uma olhada na entrevista que nós fizemos com o Alberto Destino. Mas agora, 2022, nesse momento pós-pandemia, Ana Paula, ele trouxe um pouco do que ele está fazendo, e muito vinculado à questão do despertar do marketing digital, das capacitações online. E a gente sabe que se nós temos dificuldades de infraestrutura aqui no Brasil, infraestrutura de internet, equipamentos para fazer as nossas atividades, mais ainda lá em Angola. E muitas vezes a gente tem aqui pequenos empreendedores, pequenos empresários que não têm condições de ter nos seus
equipamentos para fazer as melhores atividades, seja mesmo para fazer controles, muitas vezes uma coisa simples como um computador, um notebook. Tem muitos pequenos empresários que ainda não têm aqui. Isso é uma realidade também lá em Angola, não é muito diferente. Ele trouxe para nós justamente essa realidade lá de Angola, né, Ana Paula? Sim, Rogério. E quando tu traz esse complemento do contexto aqui no Brasil, a gente percebe assim, é uma demanda, é um contexto muito grande, porque ele está atuando, por mais que a gente pense assim que para a gente não é a nossa realidade hoje, mas ele atua em uma área que lá ainda é muito inovadora. É uma demanda em cadeia, porque as pessoas não têm a mentalidade de desenvolver atividades no meio digital, como a gente já tem aqui, por mais que as pessoas, vários pequenos empreendedores micro, MEIs, podem não ter equipamentos necessários para desenvolverem as atividades de forma virtual, tem conhecimento, tem a mentalidade, sabe da importância, porque aqui no nosso meio já é algo comum, as pessoas já fazem compra de forma virtual, as pessoas já consomem esse tipo de produtos de forma digital, como cursos, principalmente na pandemia, veio muito curso, palestras, o híbrido ficou nos eventos, que foi algo, herança positiva da pandemia. Só que lá as pessoas ainda não estão na mesma mentalidade, nesse processo de digitalizar as coisas. Ele está ali neste momento, pelo que ele trouxe para a nossa história, abrindo um caminho, né, para esse mundo, desenvolvendo a mentalidade das pessoas para o consumo desses produtos digitais, e ainda tem a barreira da população não ter os equipamentos, do governo ainda não ter uma disponibilidade, ou empresas privadas, de uma boa internet, de um bom serviço, boa prestação de serviço de internet, porque também não adianta ter a mentalidade e não ter os meios necessários para que se possa desenvolver essas atividades. Em alguns momentos, sim, a gravação ficou travada, porque faz parte, está longe, está no momento de, como a gente está falando, talvez a internet lá não seja na mesma qualidade que a nossa, e a nossa também não é a mesma qualidade de um Canadá da vida, por assim dizer. Então a gente começa a perceber os níveis diferentes de desenvolvimento, não só físico, não só estrutural, mas também mental, cultural, que isso influencia muito, que algo que aqui, que é o empreendedorismo digital, já está sendo desenvolvido há bastante tempo e já é algo mais comum, lá ainda está no início, como o próprio Alberto Destino falou, é um campo muito extenso para que as pessoas possam desenvolver os seus negócios no lugar onde está iniciando esse tipo de atividade, né? Eu me lembro quando nós fizemos a entrevista com o Alberto lá em 2020, e a gente estava num momento de discussão, poxa, a possibilidade do home office, que era o que havia no momento, né, em função do lockdown, e ele trouxe para nós que naquele momento isso, de certa forma, não era nem uma opção lá em Angola, justamente pela falta de infraestrutura, tanto pela precariedade que existia naquele momento de uma internet mais veloz e com uma maior largura de banda, como também pela falta de equipamentos como celulares, não vou nem falar de notebooks, pela população de um modo geral. Então, se aqui no Brasil a gente tinha essa dificuldade, lá em Angola, ainda mais existia essa situação. Então, é muito interessante a gente perceber que, é claro, nós estamos ainda num caminho intermediário de desenvolvimento aqui no Brasil. Acredito que nos últimos 10 anos o Brasil avançou muito fortemente em muitos sentidos, mas ainda temos uma caminhada bastante grande em termos de infraestrutura, em termos de solidez, em muitos sentidos no apoio ao empreendedor. Quando a gente conversa com pessoas que estão em outras nações, que estão ainda alguns passos atrás em relação ao Brasil, a gente precisa perceber e valorizar o que nós temos. Se não é fácil a forma como o empreendedor brasileiro lida com as suas questões, é muito mais difícil para quem está
lá em Angola, para quem tem essa realidade ainda de passar por situações que nós já conseguimos superar. E é muito interessante a história do Alberto, ele contou um pouco sobre isso também na entrevista lá de 2020, o interesse dele de vir para o Brasil, de fazer algumas capacitações aqui e levar para lá essas metodologias diferentes, levar para Angola um pouco mais daquilo que funciona bem em outros Sim. países que são referência, como por exemplo o Brasil. Cabe dizer também, o Sebrae, através do programa Empretec, lá nos anos 2000, 2000 e pouco, foi para Angola e realizou, sob responsabilidade do Sebrae do Rio Grande do Sul, o programa Empretec dentro de Angola. Então, também foi uma forma de contribuição do Brasil, do modelo que se tem aqui de desenvolvimento de negócios para colaborar com essa nação amiga, Angola. Mas, Ana Paula, está chegando ao final do nosso programa. Mas terça-feira que vem, às 21h30, aliás, às 22h, né? Agora, por causa do horário eleitoral, está quase no fim, pelo menos o primeiro turno está acabando, aí tem uns dias de folga, entre o primeiro e segundo turno também vai continuar às 22h, mas então, terça-feira que vem, às 22h, estaremos juntos novamente com mais um programa Movimento Empresarial. A gente se vê então, fica aí, até lá, tchau, tchau! Gratidão!